Olá, muito boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós estamos reunidos aqui hoje com a palestrante, professora doutora Valéria Martins Oliveira, em que daqui a pouco farei a apresentação, e com também a coordenadora, a professora Valquíria Caprioli, dos cursos de Serviços Jurídicos, Serviço Social e Ciência Política. Cumprimento também os alunos, as alunas do curso de Serviço Social, Ciência Política e dos cursos da área jurídica, Criminologia, Gestão de Segurança Privada, Gestão Pública, Investigação e Perícia Criminal, Mediação, Segurança Pública, Serviços Jurídicos, Cartorários e Notariais. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a este novo projeto da Cogna Educação, porque nós estamos propondo neste momento este projeto entre aulas, significando que, além das aulas gravadas, além das lives que vocês, alunos e alunas, têm contato, agora haverá este projeto, este maravilhoso projeto, entre aulas, em que entre as aulas normais nós teremos palestrantes aqui de renome, não só local, regional e do Brasil todo, tá bom? Eu espero que vocês gostem, espero que vocês também interajam bastante pelo chat, e aproveito para cumprimentar aqueles que estão conosco pelo YouTube. Nós também estamos com o chat no YouTube, eu e a professora Valquíria estaremos acompanhando as dúvidas de vocês, os comentários, aquilo que vocês quiserem trazer para esta palestra, para esse diálogo que nós teremos sobre direitos fundamentais com a professora Valéria, e vamos conversando durante a live. Claro que não a todo momento eu interromperei a professora Valéria, mas depois de um certo tempo de palestra, ou também mais ao final, nós vamos olhar o chat e vamos trazer as suas perguntas, as suas interações, tá bom? Então, muito obrigado, uma boa noite. Vou apresentar a professora, doutora Valéria Martins Oliveira. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, professor Bajo. A professora Valéria, ela é formada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, é doutora pela Unimar, Universidade de Marília, doutora em Direito, mestre em Direitos Supraindividuais pela Universidade Estadual de Maringá, UEM, é professora nos programas de mestrado, de especialização Lato Sensu, professora no programa de mestrado da Faculdade Londrina, na Universidade Estadual de Londrina. A professora Valéria também ministra algumas disciplinas para o curso de Direito, e as especialidades da professora Valéria gira em torno dos direitos fundamentais, por óbvio, direitos fundamentais e direito constitucional, direito penal econômico, direito ambiental e crimes ambientais e direito empresarial. E hoje nós temos aqui a sorte de verificar o currículo da professora Valéria e conseguido trazê-la para um bate-papo com vocês, alunos do Brasil todo, aqueles que estão conosco pelo chat, que são nossos alunos, e aqueles que estão conosco pelo YouTube, nossos convidados e convidadas também, tá bom? Professora Valéria, então, mais uma vez, é um grande prazer tê-la aqui conosco. Vou passar a palavra primeiro para a professora Valquíria, para que ela possa fazer também os cumprimentos dela, e logo após a professora dá início à sua palestra, se apresente e dá início à sua palestra. Professora Valquíria. Obrigada, Bajo. Boa noite, professora. Boa noite, alunos, alunas dos cursos aqui já mencionados pelo professor Bajo. Eu quero agradecer a participação de vocês, especialmente aqui a professora Valéria, que está conosco, aceitou esse convite prontamente.
e pedir para vocês interagirem conosco, tá? A gente está aqui na mediação do chat, pode mandar perguntas, a gente vai dar aqui, a professora vai ter a oportunidade de fazer a sua fala e depois a gente vai esclarecer, né, junto com ela, de acordo com o bate-papo aí, do que vocês forem encaminhando, as dúvidas que tiverem, tá bom? Então fiquem à vontade, sejam bem-vindos mais uma vez. Essa live não é só para alunos de 8º semestre, eu vi que já tinha uma perguntinha ali, se era só para 8º, não, tá aberto. Se você tem um colega que é da sua turma, que sabe que não está acompanhando, já encaminhe o link para ele acessar também, tá bom? Então a gente conta com a participação de vocês. Obrigada, professor. Muito bem. Então, passamos a palavra à professora Valéria para o início da sua fala, agradecendo mais uma vez e esperando que vocês contribuam aqui com os comentários, com as dúvidas no nosso chat, tá bom? Professora Valéria, a palavra está com a professora, por favor. Boa noite a todos, aos alunos que nos assistem, às alunas, aqueles que também nos acompanham pelo YouTube. Eu quero consignar aqui a minha alegria, a minha honra de estar participando desse projeto tão lindo, né? Que é um projeto de educação, um projeto acadêmico. Tenho muita gratidão pela docência, por essa troca tão linda que a gente faz, uma troca de amizade. Eu conheço o professor Baggio há muito tempo, trabalhamos juntos por quase 20 anos, convivendo aí diuturnamente, e agora podemos estar juntos de novo aqui nesse projeto. Eu fiquei muito honrado com o convite, muito obrigada, professora Valquíria, é uma alegria conhecê-la, é uma honra mesmo participar de um projeto tão lindo como é o projeto de serviço social, de ciência política, temas tão afeitos ao que nós propomos a conversar hoje com vocês. Os direitos fundamentais, eles só podem ter a sua consecução máxima com a interação de diversas ciências mesmo. Só o direito não dá conta de concretizar os direitos fundamentais. Então, nós precisamos estudar os direitos fundamentais por diversos olhares diferentes. Então, vamos começar a conversar a respeito desse tema tão premente, tão urgente nessa sociedade que cada vez mais apresenta retrocesso na proteção desses direitos, apresenta lesão a esses direitos, e nós vamos ver vários exemplos aqui durante essa palestra, exemplos muito recentes, com os quais a gente se deparou essa semana. Nós temos aqui, eu trouxe para vocês, 2 marcos históricos relevantes no que diz respeito à proteção dos direitos fundamentais. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada em 1789, logo após a Revolução Francesa, e, quase 200 anos depois, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU em 1948. Então, esses 2 diplomas legais, eles são marcos mesmo da positivação, da internacionalização dos direitos fundamentais tido aí como valores universais. Para vocês terem uma ideia, para um país ingressar na ONU, necessariamente ele precisa internalizar a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, nós temos aqui, em 1948, essa tentativa, esse desejo de consignar mesmo alguns direitos como direitos imprescindíveis, como valores universais que deveriam ser protegidos por todos esses países.
que diz respeito ao conceito de direitos fundamentais, nós podemos conceituar os direitos fundamentais como aqueles valores primordiais a serem protegidos, a serem tutelados pelo direito. Vamos pensar a ciência do direito como uma ciência que protege, que cuida de determinados valores tidos como relevantes para aquela sociedade. Então, por exemplo, se o direito à vida é um valor relevante, é importante, nós temos uma norma aí penal que vai punir, que vai sancionar o homicídio. Por quê? Porque o direito à vida é um direito importante, não é? É um direito a ser protegido. Então, se a gente pensar a ciência do direito como uma ciência que olha para a realidade, que olha para os fatos, que dá determinado valor a esse fato, e a partir desse valor cria uma norma para proteger esse valor, e nós estamos olhando aqui a ciência do direito agora, a partir da teoria tridimensional, de um autor muito famoso brasileiro, que se chama Miguel Reale, faleceu há algum tempo atrás. Mas essa teoria dele, ele foi um grande filósofo do direito e difundiu essa teoria aí pelo mundo inteiro. O mundo inteiro estuda a teoria tridimensional do Miguel Reale. Vamos pensar o direito assim, e pensando o direito dessa forma, nós vamos entender que ao positivar e ao conceituar determinados direitos como direitos fundamentais, direitos sem os quais não se vislumbra uma vida com dignidade, não se vislumbra uma vida plena. Assim que a gente pode conceituar os direitos fundamentais. É a tutela daquilo que é mais importante para uma sociedade. É a tutela daqueles valores imprescindíveis. E esses valores, esses direitos, eles têm que ser, estão positivados, estão postos, estão escritos na Constituição, em um lugar bem específico lá na Constituição, garantidos como direitos fundamentais. Então, na Constituição brasileira, por exemplo, nós temos esses direitos postos lá no artigo 5º da Constituição, elencados nos seus 79 incisos. É um artigo bem comprido da Constituição, que traz ali aquilo que é de mais fundamental para o nosso país. Quando a gente examina o artigo 5º e a gente vai olhando e vendo lá no artigo 5º, direito à vida, direito à liberdade, direito à presunção de inocência, direito a ser julgado por um juiz justo, por um juiz natural. Ninguém vai dizer por quem eu vou ser julgada depois que eu cometi o crime, por exemplo. Direito à propriedade. E assim vai, nós vamos conversar a respeito, mais para frente, especificamente a respeito de alguns direitos fundamentais. E depois nós temos, então, no artigo 6º e no artigos seguintes ali, 6º, 7º, 8º, a Constituição traz, então, os direitos sociais, que também são considerados direitos fundamentais. Direito ao trabalho, né? Os direitos dos trabalhadores, a gente vai ver também ali, são considerados aqueles direitos mais importantes, então, se eles estão colocados ali. Então, nós temos duas formas de identificar um direito fundamental: pelo seu valor intrínseco de importância, e também
por onde ele está, elencado ali, posto na Constituição, naquele lugar específico lá como direito fundamental. Apesar de que, como a gente vai ver também mais para frente, existem outros direitos que não estão no artigo 5º, mas que são considerados também direitos fundamentais. O parágrafo 2º do artigo 5º traz especificamente isso, que, além daqueles direitos que estão lá postos, existe a possibilidade, aqueles direitos não excluem outros, decorrentes da própria Constituição ou de tratados internacionais que forem internalizados no nosso ordenamento jurídico. Tá? Como, por exemplo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que está positivado lá no artigo 225, mas que é também um direito fundamental. Uma outra questão importante para a gente frisar aqui nesse momento de conceituação do objeto da nossa palestra diz respeito à ligação intrínseca, a ligação necessária dos direitos fundamentais com o conceito de dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é a condição que o sujeito, que o cidadão tem direito a partir do momento em que ele tenha uma vida na qual ele possa desenvolver todas as dimensões da sua personalidade e também o direito de não ser submetido a nenhum tratamento desumano ou degradante. E aí eu gostaria, então, de conversar e compartilhar aqui com vocês a respeito de 2 exemplos que a gente viu essa semana, professora Valquíria. Um exemplo das casas caixão em Hong Kong. Não sei se você viu, professor Baggio, no Fantástico. Quando eu olhei aquilo, eu falei, eu tenho que trazer esse exemplo para a nossa palestra, porque ali é uma clara violação da dignidade. Né? Violação da dignidade. É um claro exemplo de um momento indigno, de uma vida indigna. Sim. As pessoas não cabem lá. Eu ainda caberia naquela cama, porque eu acho que tem 1,5 metro. É 1,5 metro quadrado, onde as pessoas... O senhor não caberia, professor Baggio? Creio que não. Com certeza não. Outro exemplo, hoje, foi descoberto um lugar aqui no Paraná. A gente está falando para pessoas do Brasil inteiro. Sim. E... o nosso estado não é também todo esse paraíso que às vezes as pessoas pintam por aí, não é verdade? E foi descoberto hoje aqui no Paraná um lugar de pessoas vivendo em condições análogas à escravidão. Um lugar horrível, sem nenhum direito trabalhista, uma condição indigna de moradia, falta de higiene, insetos. Então, nós temos muitos exemplos. Talvez quando a gente fale de dignidade, e tem um autor lá do Rio Grande do Sul, o Ingo Wolfgang Sarlet, que ele fala isso, que muitas vezes é mais fácil a gente olhar uma situação e perceber que ela não é digna, do que conceituar o que é dignidade. Sim. Não é? Quando nós nos deparamos com uma criança descalça pedindo no sinal, ela não está vivendo numa condição de dignidade. Não é? E aí que nós aqui, como formadores de opinião, como pessoas que estão estudando, que estão fazendo, mudando mesmo a realidade do Brasil, a gente tem que ter em mente a possibilidade de mudar essa realidade de alguma forma. Tá?
Direitos humanos e direitos fundamentais. Existe diferença, professor, entre direitos humanos e direitos fundamentais? Como que a gente pode diferenciar isso? Os direitos humanos, eles podem ser considerados, esses valores, tudo isso que a gente falou, de uma forma não positivada. Os direitos humanos, eles estão lá juntos com a ideia de justiça, com a ideia de moral, com a consciência. E são direitos universalmente reconhecidos. Agora, quando a gente fala em direitos fundamentais, nós estamos falando desses direitos aí, agora positivados numa determinada Constituição, num determinado momento histórico, em determinado espaço, delimitado espaço-temporalmente. E aqui eu quero deixar para vocês uma indagação e uma frase para a gente nunca mais falar. Direitos humanos valem somente para os humanos direitos. A gente ouve isso, né? Os direitos humanos só são para os humanos direitos. Não. Os direitos humanos são para todo mundo, independentemente da raça, da cor, da religião, da orientação sexual, do país em que nasceu. Não existem humanos melhores que os outros. E independentemente daquilo que aquele humano tenha cometido. Ele tem direito a um julgamento justo, ele tem direito à ampla defesa, ele tem direito à presunção de inocência. Então, os direitos humanos valem para todos os humanos direitos e os não tão direitos. Todos nós somos titulares desses direitos. Eu quero compartilhar com vocês agora um pouquinho a respeito da teoria da evolução dos direitos fundamentais. É uma teoria que classifica os direitos em algumas dimensões ou gerações de direitos fundamentais. Essa teoria, ela teve a sua origem, o seu start, numa palestra de um jurista chamado Karel Vazak. Em 1979, Karel Vazak foi dar uma palestra, como essa que eu estou dando hoje aqui. É claro que eu não sou Karel Vazak, né? Ele é muito melhor que eu. Tanto que numa palestra, ele deu um start em toda uma teoria que é usada agora por todo mundo. E ele fez, então, lá em 1979, ele fez uma comparação entre o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, e a evolução dos direitos fundamentais. Agora há pouco eu disse para vocês que os direitos humanos, eles estão lá junto com a ideia de justiça, junto com a ideia de moral, de consciência, e eles são inerentes à natureza humana. Essa minha fala traz aqui para nós uma postura justnaturalista dos direitos fundamentais, ou seja, eu nasci, sou humana, tenho direito fundamental, sou titular dos direitos. Só que esses direitos fundamentais, eles também têm uma dimensão cultural ou uma dimensão histórica, ou seja, eles são conquistas da humanidade, porque o mundo muda, as necessidades mudam,
os valores de determinada sociedade de hoje não são os mesmos valores de 20 anos atrás ou de 50 anos atrás. Não é verdade? A sociedade está muito diferente. Por exemplo, antes de 1970, por aí, não se ouvia falar em direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não era. Nem se pensava nisso. Não é verdade? E hoje, o direito à preservação ambiental é um dos direitos que mais clamam pela sua efetivação, pela sua concretização. Então, conforme a sociedade foi mudando, conforme foram nascendo diferentes necessidades, houve também a necessidade de se tutelar, proteger e eleger como direitos fundamentais outros valores, certo? Assim é, então, que o Karel Vazak falou, olha, os primeiros direitos fundamentais são os direitos chamados de liberdade. Esses direitos, eles nascem lá no século XVIII, logo após a Revolução Francesa, no momento em que o homem era o centro do universo. Era o centro de tudo. Era um momento muito antropocêntrico. O homem tinha se libertado do Estado opressor, e agora ele tinha conquistado determinados direitos. Esses direitos são direitos que se opõem ao poder do Estado. Ou seja, o Estado não pode intervir na minha propriedade. Eu sou dono e protetor e faço o que eu quiser com a minha propriedade. Tanto que o direito de propriedade aí, nessa época, ele era absoluto. Eu tinha o direito de usar, gozar, usufruir e destruir a minha terra, porque a terra era minha. E cá para nós, nessa época, os direitos eram do homem mesmo, e do homem como gênero. Porque os direitos das mulheres nessa época, professora Valquíria, eram completamente desconhecidos. Uhum. Ele era o senhor, o marido e o proprietário. E a mulher não tinha direito a nada. Uhum. Esses direitos continuam sendo protegidos agora, certo? Tanto que quando a gente fala em evolução dos direitos fundamentais, nós não estamos falando que um direito se sucedeu ao outro. Não. Eles são direitos protegidos constitucionalmente até hoje, mas de uma forma diferente, incorporando aí as novas realidades que foram surgindo. Mas assim é que nós temos os direitos de liberdade. Direito à vida, direito à presunção de inocência. O Estado não podia mais me julgar de qualquer jeito. Eu tinha direito a um julgamento justo. Eu tinha direito ao contraditório, à ampla defesa, direito à propriedade, direito à liberdade, direito à manifestação do meu pensamento. Só um minutinho. Depois, então, surgiram os direitos de igualdade, os direitos de segunda dimensão. São direitos, então, que surgem no início do século XX,
com a Revolução Industrial, mão de obra, todo mundo indo para o mercado de trabalho, todo mundo nas indústrias. E os trabalhadores começaram a ser explorados. Trabalhavam 20 horas por dia, 18 horas por dia. Mulheres grávidas, tendo seus filhos nas fábricas. Surge, então, a necessidade de olhar para essa nova realidade aí da sociedade e proteger os direitos dos trabalhadores. Entram aqui também nos direitos de igualdade os direitos sociais, o direito à moradia, à saúde, educação. Direitos que não são mais direitos negativos. O Estado agora não tem que deixar de intervir na minha vida privada, mas o Estado tem que fornecer meios para que eu tenha uma vida digna. O Estado tem que me ajudar, me proteger, promover agora esse cidadão. E quando a gente fala em igualdade, eu trouxe aqui um slide para vocês que é muito conhecido, né? Esse slide aqui é um slide que demonstra uma situação de extrema desigualdade. Nós temos um prédio de alto padrão, tem piscina em todos os apartamentos, quadra de tênis. E bem ao lado dele, nós temos, então, a comunidade de Paraisópolis. Isso aqui é lá em São Paulo. E esse quadro foi muito difundido. Apareceu até na novela das 8, que acabou agora, não Vale Tudo, naqueles flashes que tinham, passava essa fotografia aí. Falar de desigualdade no Brasil é muito sério. O nosso país, ele é o 14º país mais desigual do mundo, de acordo com o índice de Gini. O índice de Gini é um índice que avalia o grau de desigualdade dos países. Como é que funciona? 0 é um índice que vai de 0 a 1. 0 é igualdade total. Quanto mais perto de 0, menos desigual é o país. 1 é totalmente desigual. O Brasil, ele, em 2023, a nota que nós tínhamos aí no índice de Gini era 513, 514, se eu não me engano. Em 2024, nós melhoramos um pouco. Nós somos para 508. Em 2023, professora Valquíria, nós éramos o 9º país mais desigual do mundo. Em 2024, 2025 não saiu ainda, professor Baggio. Em 2024, nós somos o 14º país, estamos junto com o Congo. Acontece que os outros países, que são mais desiguais que nós, são países muito pequenos, a maioria localizada na África. Então, se nós formos analisar a dimensão do nosso país, nós podemos dizer aqui, de uma forma muito cuidadosa, mas também analisando a realidade, que da dimensão do nosso país, nós não temos um país tão desigual quanto o nosso. Então, levado em conta as proporções, talvez nós sejamos o país mais desigual do mundo. Possivelmente. Por conta da dimensão do nosso país. Nós temos aqui, no Brasil, a 2ª maior loja da Louis Vuitton, que mais vende. Nós temos no Brasil a 2ª maior frota de helicópteros.
E, por outro lado, nós temos aqui no Brasil 57 pessoas vivendo aqui no estado do Paraná em condição análoga a escravos. Nós temos ainda várias comunidades sem saneamento básico. As nossas crianças ainda morrem por conta de falta de cuidados básicos na primeira infância. E é aí que eu quero fazer uma homenagem mesmo agora aos profissionais de serviço social. Né? Porque a vida de vocês é fazer com que essas desigualdades, com que essas pessoas vulneráveis estejam cada vez sofrendo menos. Pelo menos menos um pouco. Com um pouco que vocês também têm. Não é? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. É um trabalho concreto. A gente aqui do direito faz um diagnóstico da realidade de como o direito pode, de alguma forma, contribuir para a concretização dos direitos fundamentais. Mas vocês estão lá na linha de frente. Enquanto a professora estava falando aqui sobre os dados, né, as questões aqui do Brasil, da dimensão que é, da população, de todas as desigualdades que a gente precisa enfrentar, o pessoal participando aqui, independente do curso, mas colocando, nossa, professora, muito verdade. Então, assim, o pessoal está interagindo bastante aqui com a sua fala, com o que você tem trazido, né, aqui durante a sua fala. E enquanto estão te ouvindo e estão contribuindo, sim, como se estivessem dialogando contigo, entendeu? Mas depois a gente vai trazer aqui mais coisas para você também. Mas obrigada, professora. Obrigada. Que bom. Bom, mas vamos lá. Então, nós temos a primeira dimensão, os direitos de liberdade, tá? Vamos pensar naquele homem lá que queria agora aproveitar os seus direitos, o sujeito individualmente considerado. Eu sou o cara, eu sou o proprietário, o possuidor, o marido. Só contar um detalhe aqui para vocês. Até um tempo atrás, até a década de 70, aqui no Brasil, a mulher casada, a pessoa como fazia 21 anos, hoje é 18, mas naquela época era 21. Era o Estatuto da Mulher Casada. Adquiria a maioridade. Certo? Era totalmente capaz. Poderia, então, alugar uma casa, comprar o que quisesse, era livre. No momento em que ela se casava, Valquíria, ela perdia a sua independência. Aí a sua capacidade, essa é a palavra, desculpa. Ela perdia a sua capacidade, ela passava a ser relativamente capaz. Ou seja, ela só poderia, por exemplo, assinar um contrato com a assinatura do seu marido. Ela não poderia alugar uma casa, não poderia comprar nada sem a assinatura do senhor, seu marido. E isso agora, gente, a gente está falando de o quê? 50 anos atrás. Né? Muito pouco tempo. Deixa eu aproveitar essa deixa da professora Valéria e trazer que isso traz uma importância de vivência muito, muito atual. Eu não sei se alguém conseguiu acompanhar, eu assisti uma reportagem rápida num veículo de TV fechada, entre a Cíntia Chagas, uma professora de Direito Português, e a Manuela Dávila, que já havia sido deputada, e elas estavam falando de feminismo, né? E o quanto, para quem conheceu a história da Cíntia Chagas, né? Mesmo tendo sucesso nas redes sociais como ela teve e tem ainda, foi agredida pelo marido, né? E precisou procurar uma delegacia, precisou passar por um exame de corpo de delito, porque ela realmente sofreu violência física. E aí nós chegamos a essa perspectiva, né, da mulher e da interposição da mulher nos dias atuais, casado com a disposição dos direitos fundamentais. Ou seja,
aquilo que a professora Valéria nos trouxe há alguns minutos atrás, em que nós não dispomos dos direitos fundamentais. Nós passamos agora dos já conquistados a protegê-los. Ou seja, não há um retrocesso, né? Porque seria justamente retroceder a tempos mais infames, por assim dizer, como a década de 70. Né? Como a professora Valéria mencionou, o Estatuto da Mulher Casada. Quem tem estatuto? Aquele que realmente não tem capacidade jurídica. Estatuto do idoso, Estatuto do índio. Tá? Então, aqueles que devem ser tutelados. Tá? E até a década de 70, no Brasil, a mulher era tutelada, se não pelo pai, quando casava, tutelada então pelo marido. Daí há esse desenvolvimento dos direitos fundamentais, essa proibição do não retrocesso, essa luta aguerrida, né, por segurarmos, né, essa disposição da ideia de direitos fundamentais. Tá? Eu só quero, professora, aproveitar aqui para deixar os alunos também participarem um pouco conosco. Né? Eles estão fazendo aqui muitos elogios, né, e fazendo algumas perguntas sobre o direito punitivo do Estado, né, onde o Estado entra justamente, não só, como a professora disse, né, com aquele dever de retornar aquilo que pagamos de impostos para que o Estado nos administre como povo, como cidadãos. O papel do direito em si, o papel que fez valer a Cíntia Chagas, essa moça das redes sociais, que precisou ir até uma delegacia, precisou mover um processo judicial, precisou também nas redes sociais fazer valer o seu direito. Dentro desses aspectos, a professora acredita que nós evoluímos ou ainda estamos marcando passo? O direito penal, esse direito que o Estado tem de punir, falta muito ainda para caminharmos ou estamos tentando buscar algo melhor? Algo melhor já está acontecendo. Eu creio que a gente tem que pensar o direito como essa regulação mesmo do Estado. Né? Vamos pensar no símbolo do direito. Eu tenho a deusa, ela segura a balança da justiça e ela tem, no meio daquela balança, uma espada, que é a força punitiva do direito. O direito, sem uma consequência, ele não é direito. Não é verdade? Ninguém paga imposto porque quer. Eu pago imposto porque eu sou obrigado, porque senão o ente estatal lá, o município, o Estado, a União, vai lá e penhora os meus bens, não é verdade? Então, o direito, ele está ligado aí a essa força do Estado. Essa força do Estado, ela se revela no direito penal, onde a gente consegue ver mais, não é? Eu cometo um crime, eu cometo um delito e eu cumpro aquela consequência, não é? Ou eu tenho uma pena restritiva de liberdade, ou eu tenho uma pena de multa, ou restritiva de direitos, não é? Imposta, então, pelo Estado. Como se dá essa prestação jurisdicional do Estado? De forma efetiva em alguns casos, menos efetiva em outros casos. Quando nós dissemos que existe uma igualdade, um direito de igualdade, ela existe formalmente, mas se nós formos ver na prática, aí uns são mais iguais que os outros, não é? É claro que a Cíntia Chagas sofreu uma violência. Ela foi na delegacia, ela foi assistida, o sujeito está respondendo um processo, mas quantas mulheres são agredidas nesse país que chegam na delegacia e são agredidas de novo ali, maltratadas de novo, né? Muitas vezes não validam
ela tem que contar tudo de novo, aquilo que aconteceu. Então, respondendo a sua pergunta, a pergunta dos alunos aí no chat, nós temos muito que evoluir, né, no que diz respeito à efetivação mesmo dos direitos fundamentais e de outros direitos também. Caminhando aqui. Direitos de segunda dimensão. Já falamos aqui da questão da desigualdade, que era muito importante a gente trazer hoje aqui na nossa conversa. E nós temos, então, os direitos de terceira dimensão. Direitos de fraternidade ou direitos de solidariedade. Então, vamos pensar, gente. Primeira dimensão, o direito do sujeito, do cidadão. Segunda dimensão, eu já aumento um pouco aí essa titularidade dos direitos. Direitos de trabalhadores, direitos de grupos de pessoas. Quando eu falo na terceira dimensão, eu estou falando a respeito de direitos os quais eu não consigo determinar a titularidade desses sujeitos. São direitos de todo mundo. Direito à paz, direito ao desenvolvimento, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direitos que fogem à titularidade específica. São direitos de toda a humanidade. Quem é o titular do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? O mundo inteiro, todos nós. Não é verdade? Quem é titular do direito à paz? Todos nós. São direitos que envolvem toda a humanidade. Certo? Esses direitos, a gente pode dizer que eles começaram a ser protegidos, tutelados, a partir da década de 60, da década de 70, que houve um olhar aí para esses direitos. Bom, essas três dimensões foram as dimensões sugeridas, propostas por Karel Vazak lá naquela palestra em 1979, olhando a evolução desses direitos. Mas essa teoria, ela continuou sendo propagada. Então, alguns autores, aqui no Brasil, Paulo Bonavides principalmente, traz aí a quarta dimensão dos direitos fundamentais, que são decorrentes da internacionalização desses direitos. São os direitos decorrentes da participação política, direitos de democratização, direito ao pluralismo. Sabe, gente, nós temos direito de pensar diferentes uns dos outros. O professor Baggio e eu pensamos diferentes em várias coisas durante esse tempo que a gente conviveu. E a gente nunca brigou por conta disso. Parece que nós estamos vivendo num momento, professora Valquíria, que nós não podemos mais divergir. E esse é um direito assegurado. Nós temos direito ao pluralismo, a pensarmos diferentes. Tudo bem termos ideias divergentes. Vamos discutir essas ideias. Né? Não vamos nos matar por causa disso, nem desejarmos a morte uns dos outros por conta disso. A quinta dimensão, o Paulo Bonavides coloca como direito à paz, que eu já falei para vocês que estava lá na terceira, mas por conta da importância desse direito, esse autor, esse constitucionalista, tão relevante aqui para o constitucionalismo brasileiro, traz o direito à paz como direito como uma dimensão só para ele. É claro que sem paz nenhum direito fundamental pode ser concretizado, pode ser efetivado, não é? Que direito fundamental está sendo respeitado na faixa de Gaza?
Que direito fundamental está sendo respeitado na Ucrânia? Dá para falar em dignidade da pessoa humana em meio à guerra? Não dá, né? E daí eu coloquei ali novos direitos e um ponto de interrogação. Os direitos fundamentais, a abertura de novos direitos, ela vai estar sempre, o direito vai estar sempre aberto para novos direitos, para novas conquistas, já que são conquistas históricas. Muito já tem escrito, já tem sido escrito a respeito do direito ao acesso à internet, principalmente a partir da pandemia. A falta de acesso à internet coloca o sujeito, coloca o cidadão numa situação indigna. Todos vocês estão estudando porque vocês têm acesso à internet, né? O direito ao acesso à internet pode ser considerado já um direito fundamental. Sim. O direito fundamental, ele tem muitas características. Desculpem. Eu elenquei algumas características aqui mais relevantes para a gente conversar nessa noite. Professor, deixa eu aproveitar, enquanto a professora aqui toma um pouquinho d'água. Dentre os direitos fundamentais, tem, dentre uns autores dessa área, nós temos um professor londrinense, professor Zumar Faquin, e ele traz uma perspectiva importante sobre os direitos fundamentais, e ele elenca também a água potável como um direito fundamental. Nós estamos falando para o Brasil todo. Talvez na sua cidade não tenha água potável. Se nós formos olhar para muitos dos estados do norte do Brasil, muitos governantes eles acabam deixando de lado essa perspectiva que é um direito fundamental, né? Ter direito à água potável. Porque muitas vezes nós pensamos, não, o Brasil é riquíssimo com a sua água, né? Com muitos rios de grande volume. Entretanto, uma água que pode ser livremente consumida, nós temos só em alguns estados mais privilegiados, ricos, por assim dizer, por conta das suas produções, não só produções agrícolas, mas indústria, comércio, enquanto que outros estados sofrem e municípios também sofrem com a falta de água potável. Então, a ideia de direitos humanos ela é fantástica, porque parece uma coisa muito simples. A água, eu estico a mão, a torneira... Recurso natural, né, professor? É um recurso natural, o rio está ali perto da minha casa, mas água potável, você pode bebê-la tranquilamente? Não, muitas vezes não. Então, acho que é muito importante, muito pertinente trazer essa discussão. É verdade. O professor Zumar Faquin, ele elenca o direito à água potável como o direito fundamental de sexta dimensão. Muito bem lembrado, professor Baggio. Mas os direitos fundamentais, então, eles trazem algumas características. Dentre tantas que nós poderíamos ter trazido, eu elenquei algumas aqui que eu julguei mais relevantes para a gente conversar a respeito delas. Fundamentalidade, que nós já falamos. Universalidade. Ou seja, os direitos fundamentais, eles tratam de valores mais fundamentais e eles são universais, ou seja, eles são para todo ser humano. Desculpem de novo.
Professora, Mas deixa eu aproveitar só para você, enquanto você se recupera, querida. E às vezes a gente conseguir tomar uma aguinha, né, já ajuda. Só ainda dentro desse assunto que o professor Baggio bem tocou, da água potável, de ser um direito, né, também fundamental. A Delma fez um comentário aqui no YouTube sobre a água potável e o saneamento básico, e isso iria desafogar a saúde pública. Perfeito. Então, assim, e de fato, sim. Né? Quantas doenças as pessoas acabam adquirindo ou tendo piora por não ter esse acesso de saneamento básico, né? De ter uma água tratada, enfim. E assim, olhando a saúde como um todo, né? E aproveitando os elogios da professora Valéria, a ideia do serviço social e a ciência política que está aqui conosco, os cursos da área jurídica, os alunos, as alunas. Sim. É possível citar os profissionais de odontologia, uma cárie, o que pode produzir de infecções na pessoa que não tratam as suas cáries, não escova corretamente os seus dentes, né, não tem acesso a uma água limpa para poder viver com essa perspectiva de cidadania. Né? Daí o retorno do Estado. Né? Então, muitos perguntaram aqui, o Germano muito falou, né? O professor Germano comentando aqui conosco também sobre a devolução do Estado. Né? Então, o Estado deve devolver, não é nenhum favor que o Estado estou falando do poder público, seja municipal, estadual, federal. Não é nenhum favor nós cobrarmos do Estado, nessas três dimensões, municipais, estaduais e federal, esses direitos fundamentais, direitos que nos são fundamentais, né? De atendimento à pessoa, de atendimento à cidadania. Veja, o Valdir, vou citar o seu nome aqui, Valdir Maurício, alguns alunos e algumas alunas lhe deram os parabéns e eu aproveito também para lhe dar os parabéns aqui por vídeo. O Valdir disse que está com 70 anos e a primeira graduação dele. Olha que legal. Diga aqui, Valdir, qual é o curso que você está cursando? Né? Isso é cidadania. Isso é um direito fundamental. A possibilidade, a oportunidade de cursar um ensino superior está só entre os jovens adultos. Poderíamos pensar, mas o Valdir já está com 70 anos, já deve estar aposentado, tem os seus direitos garantidos. Não, o Valdir está buscando um direito que lhe é fundamental, ou seja, um direito ao conhecimento, um direito ao ensino superior, a coisa que o Brasil proporciona. Veja, esse desenvolvimento de direitos é muito importante para nós, né, professora Valéria? É verdade. Parabéns, Valdir. Que honra ter você ouvindo a nossa aula hoje, a nossa palestra. Mas uma outra característica dos direitos fundamentais que eu gostaria de compartilhar com vocês, o professor Baggio já falou a respeito disso, é a sua indisponibilidade. Ou seja, será que eu posso abrir mão dos meus direitos fundamentais? Será que eu posso abrir mão daqueles direitos que já foram conquistados, já que eles são meus? Será que eu posso abrir mão da minha dignidade? E aqui eu trouxe para vocês uma história, que é a história do arremesso do anão, que ilustra um pouco essa característica de indisponibilidade dos direitos fundamentais. Na década de 80, havia uma prática, era uma prática esportiva, dentro dos clubes noturnos, de se arremessar um anão. Protegia-se, como vocês podem ver aí na imagem, protegia-se a cabeça do anão e as pessoas de estatura maior arremessavam e ganhava, então, essa competição, quem arremessasse o anão mais longe. Em 1992, um juiz em Paris resolveu proibir essa prática. Ele falou, não, isso aí atenta contra a dignidade da pessoa humana, atenta contra a dignidade desse sujeito aí de menor estatura que está sendo atirado. E proibiu essa prática.
E teve um desses sujeitos, um anão, que entrou com uma ação contra essa decisão do juiz, para dizer assim, olha, é o meu ganha-pão. Eu quero continuar sendo atirado. Eu não ligo. Para mim, isso não fere a minha dignidade. Eu gostaria de continuar a exercer essa atividade. Foi, então, que o Tribunal da França deu uma decisão histórica a respeito da indisponibilidade dos direitos fundamentais. Ou seja, ele não tinha direito de continuar a ter uma vida indigna. Então, os direitos fundamentais, eles são indisponíveis. Por isso é que eu não posso abrir mão, por exemplo, da pensão alimentícia. Não existe renúncia aos alimentos. Porque o direito à vida, o direito à subsistência é um direito fundamental. Então, mesmo que eu diga, que eu assine um documento, um contrato abrindo mão da minha pensão alimentícia, isso não tem valor, porque eu não posso dispor de um valor tão elementar. Então, os direitos fundamentais, eles são indisponíveis. Os direitos fundamentais também, eles se interrelacionam. Existe aí uma relação de interdependência, de inter-relação entre esses direitos. O direito é a manifestação do pensamento, a minha liberdade de expressão, ele não pode ser exercido sem levar em conta a privacidade do outro, sem levar em conta a honra, a dignidade do outro. Eles se interrelacionam. O direito de propriedade, ele só pode ser exercido levando em conta a proteção ambiental, levando em conta o direito dos trabalhadores da minha terra. Então, eles se interrelacionam. Uma outra característica é a sua... O professor Baggio também já falou sobre isso. A sua abertura e inexauribilidade. O que significa isso? Ele é inexaurível. O rol de direitos fundamentais é inexaurível, não acaba. Existe aí uma abertura para a entrada de novos direitos, para a conquista de novos direitos fundamentais. E eles têm também aplicabilidade imediata, contra a ideia de que os direitos só estão no papel, que os direitos são programáticos. Não, os direitos fundamentais, eles são aplicáveis imediatamente. E a Constituição traz mecanismos processuais que nos dão, que são instrumentos para que esses direitos se concretizem, como o mandado de injunção, por exemplo, contração direta de inconstitucionalidade por omissão, que faz com que, mesmo sem ter uma norma regulamentadora daquele direito, eu possa exercê-lo. Mandado de injunção, tá? Quando é um direito individual meu. Ou então, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que vai compelir o legislador a elaborar uma lei complementar para que aquele direito fundamental se concretize. Quando o direito fundamental se choca com outro, às vezes eu preciso diminuir um pouco a eficácia de um direito para que o outro direito se sobressaia. Mas essa restringibilidade, ela é excepcional. Ela não pode ser uma regra. Então, por exemplo,
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito de propriedade, o direito à moradia. Eu tenho pessoas morando numa área de preservação ambiental. Eu tenho aí o direito à moradia, que é fundamental, e eu tenho direito de propriedade, direito ao meio ambiente. Eles estão poluindo ali, eles não podem ficar, eles estão num lugar inadequado. Em algum momento, eu preciso tirar essas pessoas, restringir esse direito de moradia. Mas há formas para eu fazer isso, de modo a lesar o menos possível o direito de moradia. E, por fim, a proibição de retrocesso, que é uma característica muito importante. Nós estamos participando e vivenciando momentos em que os direitos fundamentais, alguns direitos, estão em risco. Maiormente, os direitos já consolidados dos trabalhadores. Nós estamos vivendo um momento crucial no nosso país de retrocesso dos direitos dos trabalhadores. Com a uberização, com a terceirização, está tudo lá nos tribunais superiores para decidirem. Então, esse é um momento crucial aí que a gente tem que ficar muito sensível a essas discussões. E vale dizer, professora Valéria, se me permite uma parte... Pois não. Esses direitos fundamentais vistos hoje, como bem disse a professora Valéria, sobre a perspectiva, né, do trabalho, e da inserção, né, do homem, da mulher no mercado de trabalho, o que nós vivemos hoje é aquela ideia muito mais de um trabalho em que você parece que é um empresário. Né? A ideia da uberização, a ideia do Uber, não do Uber em si, mas desse contexto de uberização das profissões, desde venda de alguma coisa na praia ou nos sinais, daquele vínculo que você não tem com uma empresa. Você é o seu próprio empresário, você é o próprio trabalhador, você é o próprio organizador, administrador de todas as coisas. Então, a importância de nós cuidarmos, estarmos atentos às decisões dos tribunais. Se nós olharmos, né, Getúlio Vargas, a época de Getúlio Vargas, década de 30 do século passado, traz para nós o que hoje nós conhecemos por consolidação das leis do trabalho, a CLT. Né? Viaja até a Itália, né, copia, de certa forma, a Carta della Lavoro, a Carta do Trabalho italiana, né, vem para o Brasil, né, e organiza a legislação em relação a direitos trabalhistas. Né? A partir de Getúlio Vargas, então, na década de 30, nós temos uma crescente de direitos trabalhistas, e esses direitos trabalhistas começam a ser incorporados como direitos fundamentais. Existem alguns direitos que a empresa não pode prescindir. Esse trabalhador tem e aquele trabalhador não tem. Pode ser até que a empresa faça, mas pode responder judicialmente por isso. E terá muitas vezes que pagar aqueles valores corrigidos ao final da ação judicial. Então, nós estamos vivendo hoje com alguns conceitos, professora Valéria, professora Valquíria, alunos e alunas, com a ideia da trabalhabilidade, ou seja, eu preciso ter um afazer, preciso ter um trabalho, preciso me desenvolver em alguma função, não necessariamente registrado, ou como nós costumamos dizer, você é CLT, você é registrado em carteira, e isso tem aumentado o peso, né, em relação aos cidadãos, justamente por conta da aposentadoria. O grande problema está naquele sujeito que ele é MEI, por exemplo, sim, que ele é pessoa jurídica e que, na realidade, ele é um trabalhador. Ele tem um único vínculo, ele cumpre um horário,
ele se subordina, não é? E também naqueles sujeitos que estão dando dinheiro para os grandes aplicativos, que são empregados e que acabam aí sem nenhuma regulamentação trabalhando para alguém, né? Porque o sujeito ser empreendedor, tudo bem, ele pode decidir ser empreendedor. Agora, o problema é essa máscara que se coloca em cima do trabalhador. Ele é um trabalhador, ele não é CLT. Sim. Não é? Com uma roupagem de empresário. Exatamente, com uma roupagem de empresário. Eu quero só finalizar aqui a minha fala, depois a gente pode abrir para mais questões, com essa frase aqui, do Norberto Bobbio, que ele fala o seguinte: o problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto de justificá-los, mas de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político. Então, é uma discussão que há de ser feita em toda a sociedade a respeito da efetivação dos direitos fundamentais, da concretização desses direitos, da luta pelo não retrocesso desses direitos. E vocês podem dizer, tudo isso é conversa, professora Valéria. A coisa só vai piorar. Mas eu digo para vocês que eu continuo acreditando que nós podemos, sim, como cientistas, como estudantes, fazer a diferença. Que isso não é utopia. E é uma frase, então, com essa frase do Eduardo Galeano, que eu quero finalizar a minha fala. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso mesmo, para que eu não deixe de caminhar. Mesmo que seja utopia, mesmo que seja um sonho, vamos continuar caminhando. Muito obrigada. Parabéns, professora Valéria. Obrigada, foi uma excelente professor palestra. Baggio, professora Valquíria. Obrigada, professora. Nós vamos continuar um tempinho aqui ainda com vocês. Tem algumas perguntas aqui no chat. Parabenizar a Ednilza, lá do Rio de Janeiro, estava conosco no YouTube, 60 anos. A Meire também, a Meire comentou aqui que é a primeira graduação. E a importância desse desenvolvimento. Tem vários outros aqui participantes, vou citar o João Carlos, João Pedro, Artemísia, tá todo mundo participando aqui. Bastante comentários, pessoal, coraçõezinhos, palmas. Professora Valquíria, tem alguma consideração? Assim, a gente foi colocando aqui até fiz salvei algumas perguntas. É muito difícil a gente colocar tudo aqui, né? Até quero dizer isso também para os nossos alunos que estão acompanhando. Infelizmente, a gente não consegue trazer tudo para a professora aqui, né? Mas muitos comentários, além dos comentários de elogios, de estar gostando muito da live. Teve algumas perguntas, vou falar mais geral, porque não foi uma só. A gente também questionando, professor, então, de quem que é a culpa, por exemplo, pela questão da desigualdade, né? Falaram um pouquinho também lá da questão do saneamento. Lá no início, o pessoal tinha colocado algumas questões de direito penal também, sim, sabe? Sim. Um pouquinho daquilo que tinha sido colocado. Deixa eu até voltar aqui para ver se eu encontro alguma... Mas a professora respondeu, foi aquela questão da prestação do Estado. Isso, exato. Um contraditório ao outro, tá ok. Muitos comentários interessantes, né, professor? Não sei se você quer colocar algum específico aqui para a professora. Eu quero, nesse momento, agradecer os alunos. Nós estamos chegando ao final dessa live. Teremos várias outras, intercalando as aulas mensais, as lives mensais, nesse projeto Entre Aulas. Então, fiquem atentos ao seu ambiente virtual, fiquem atentos às comunicações do seu tutor, da sua tutora, para você poder participar desses encontros agora, independentemente das aulas gravadas, independentemente das aulas mensais que nós temos nas lives de revisão. Eu quero agradecer você, aluno, você, aluna, que pôde participar de todos os cursos.
teremos outras, então vamos voltar a conversar. Agradecer a professora Valquíria, que nos ajudou a mediar, coordenadora do curso de Ciência Política, o Valdir faz Ciência Política. Eu ia falar isso. A professora Valquíria, do curso de Ciência Política e Serviço Social, os alunos da área jurídica como um todo, são alguns cursos, em especial agradecer a professora Valéria por ter aceitado o convite, por trazer os seus conhecimentos, tudo aquilo que ela se desenvolveu ao longo da sua carreira, ao longo dos seus estudos. Muito obrigado, professora Valéria, que seja a primeira de muitas outras. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de ter estado aqui. Eu fiquei muito grata, foi a minha primeira vez. Estou muito feliz e encantada mesmo com toda a estrutura que vocês têm. Quero parabenizar a instituição, parabenizar os alunos de todas as idades, porque a educação é uma coisa maravilhosa que transforma mesmo as nossas vidas. Obrigada, professora Valquíria, mais uma vez. Obrigada, que alegria professora. Conhecê-la. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, professor Baggio, pelo convite. Grata satisfação em revê-lo. Realmente. Muito bom. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite, pessoal.